Naquela noite, não dissemos nada, mas o silêncio dizia tudo. Era uma efervescência que chegara tarde na vida, e ambos sabíamos que, se cruzássemos uma certa linha, não haveria mais volta. Teria sido amor? Ou um milagre momentâneo criado pela solidão? Mãos que não se tocaram, lábios que não se encontraram, e, no entanto, o calor que ainda permanece no peito. Esta história é menos sobre uma noite, e mais sobre as escolhas que a sucederam. No momento em que vi aquele homem pela primeira vez, o ar mudou sutilmente. Um perfume desconhecido passou por mim, e no breve silêncio do elevador, seu olhar pousou brevemente no dorso da minha mão. Nenhuma palavra foi dita, mas aquele olhar rápido continha uma tensão inexplicável. Enquanto eu recuperava o fôlego, em algum lugar do meu peito, uma sensação há muito adormecida despertou silenciosamente. Nada havia acontecido, mas era como se algo já tivesse começado. Ele era alguém cujo nome eu nem sabia. Pensei que seria apenas um encontro passageiro. Mas a vida nunca é tão simples. Através de alguns encontros casuais, cumprimentos breves e momentos desencontrados, aos poucos fomos tomando consciência da presença um do outro. Eu acreditava que com a idade os sentimentos se tornariam mais brandos, mas a realidade era outra. Pelo contrário, tornaram-se mais nítidos. A distância que se sentia sem palavras, o aviso da razão de que não deveria me aproximar, e o tremor do coração que silenciosamente ignorava esse aviso. Vivi por muito tempo, me contendo de forma metódica. Dentro da moldura criada pelas responsabilidades, papéis e anos vividos, as emoções sempre foram deixadas para depois. A excitação era um luxo, e o desejo, uma palavra a ser esquecida. Mas a presença daquele homem, por um motivo trivial, abalou todo esse equilíbrio. No momento em que nossas mãos quase se roçaram, no instante em que nossos olhares se prolongaram, quando me descobri prendendo a respiração sem que ninguém soubesse, eu soube. Esse sentimento não passaria facilmente. Ele também tinha sua história. Falava pouco, mas seus olhos carregavam uma profunda serenidade. Pensei que talvez ele fosse alguém que tivesse atravessado um tempo semelhante ao meu. Aprendemos naturalmente a compartilhar o ar do presente, sem perguntar sobre o passado um do outro. O silêncio que fluía entre as xícaras de café não era desconfortável. Pelo contrário, esse silêncio dizia muito mais do que palavras. Um sorriso cuidadoso deixava uma marca duradoura no dia, mas à medida que o coração se movia, a hesitação também crescia. A ideia de que não se deve cruzar a linha, os olhares alheios, as perguntas que eu fazia a mim mesma. Teria eu a coragem de quebrar a serenidade atual? Ou conseguiria fingir que nunca senti isso? Conforme a noite avançava, as perguntas se tornavam mais claras, e as respostas não vinham facilmente. Mesmo assim, em alguns dias, eu me pegava pensando nele sem motivo, parada por muito tempo junto à janela. Entre nós, nada ainda estava definido. Por isso era mais perigoso, e por isso mais intenso. Quanto mais nos aproximávamos, mais tínhamos que parar, e quanto mais parávamos, mais éramos atraídos. Sabendo que uma única escolha poderia mudar tudo, éramos ainda mais cautelosos. Mas as emoções são sempre mais rápidas que os planos. Depois que o coração dava o primeiro passo, a razão o seguia tardiamente. Aquele também foi um dia comum. Um espaço familiar, um tempo familiar. Mas no momento em que a voz dele chamou meu nome, tudo pareceu parar por um instante. Estávamos muito próximos, a uma distância em que se podia sentir a respiração. Naquele breve momento, perguntei a mim mesma até onde eu poderia ir. Esta história começa exatamente com essa pergunta. Ainda não há resposta. O que é certo, no entanto, é que, desde aquele dia, a textura da minha vida não é mais a mesma. O coração que hesita no limiar da escolha. Uma outra vida que talvez se desdobrasse se eu desse mais um passo. Neste momento, ainda estamos sobre a fronteira. E o momento em que essa fronteira desmorona se aproxima muito silenciosamente. Depois que ele chamou meu nome, ficamos um bom tempo sem dizer nada. Era um silêncio que não precisava de palavras. As luzes que passavam pela janela roçavam seu rosto, mudando sua expressão a cada instante, e a cada vez, meu coração, sem motivo, perdia o ritmo.
Eu sentia que sabia o que ele ia dizer, mas ao mesmo tempo sentia que não sabia de nada. Por isso, não perguntei primeiro. Se essa calmaria se quebrasse, tudo o que eu sentia agora desapareceria? Tenho pensado muito em você ultimamente. Sua voz era baixa e cautelosa. Parecia menos uma confissão e mais alguém revelando um fato guardado por muito tempo. Sem conseguir levantar a cabeça, segui lentamente a borda da xícara com o dedo. Eu não lhe disse o quanto aquela única frase havia abalado meus dias e minhas noites. Em vez disso, respirei fundo e deixei apenas um sorriso minúsculo. Ele parecia esperar minha reação, mas não me apressou. Essa consideração me atingiu ainda mais profundamente. Sentíamos como se já soubéssemos muito um do outro, sem precisarmos perguntar demais. Seu olhar pousou em minha mão. A ponta dos meus dedos tremia um pouco, talvez de nervosismo. Aquele tremor se transmitiu para mim, e meus ombros enrijeceram naturalmente. Como se por acaso, um acaso genuíno. Sob a mesa, seu joelho roçou minha perna. Ele imediatamente se afastou, mas já era tarde. O eco deixado por aquele breve contato não se dissipou facilmente. Continuamos a conversa como se nada tivesse acontecido, mas o significado das palavras se perdia em direções estranhas. Eu repetia para mim mesma: preciso manter a linha agora. Esse sentimento pode ser apenas uma brisa passageira. Ele revelou um pouco de sua história, sobre trabalho, responsabilidades e as noites que sobravam. Falava com calma, mas por trás de suas palavras havia uma solidão acumulada por muito tempo. Eu ouvia, acenando com a cabeça, até que de repente percebi que havia me aproximado demais, a ponto de sentir sua respiração. Um pensamento me ocorreu. Se eu desse mais um passo, talvez fosse difícil voltar. Desculpe falar sobre essas coisas, ele disse, com a voz sumindo. Eu balancei a cabeça. Não era um incômodo. Eu queria ouvir essa história. Apenas não sabia como lidar com o sentimento que ela despertava. Eu também falei sobre o meu tempo. A solidão a qual me acostumei, os dias em que fui muito rigorosa comigo mesma e a pequena sede que sentia agora. Ele me olhou diretamente. Pela primeira vez, não desviou o olhar. Em seus olhos havia uma pergunta não feita. Uma pergunta sobre até onde eu permitiria que este momento fosse. Não consegui responder. Em vez disso, desviei o olhar para a janela. As pessoas passando, cada uma seguindo apressadamente com sua vida. No meio de tudo aquilo, parecíamos estar parados por um momento. E quanto mais tempo ficávamos parados, mais difícil seria voltar a se mover. Ao sairmos do café, ele puxou o casaco um pouco mais para o meu lado. O gesto foi muito breve, mas estranhamente permaneceu por muito tempo. Lá fora estava frio, e uma fumaça branca saía de nossas bocas a cada respiração. Caminhamos alguns passos na mesma direção. O ritmo de nossos passos se ajustou naturalmente. Mesmo sabendo que tínhamos que nos separar, naquele momento, eu não queria quebrar o ritmo da caminhada. Podemos nos ver de novo? Sua pergunta continha uma mistura de esperança e medo. Não consegui responder imediatamente. Naquele silêncio, inúmeros pensamentos passaram pela minha cabeça. As mudanças que este encontro traria para minha vida e as responsabilidades que eu teria que arcar. Mas, ao mesmo tempo, a excitação que talvez eu nunca mais sentisse se perdesse esta oportunidade batia à porta do meu coração. Me liga. Foi uma resposta curta. Nem uma promessa, nem uma confirmação. Mas não deixei de notar que sua expressão se iluminou um pouco. Nos separamos ali, sem nos aproximarmos mais, nem nos afastarmos completamente. Depois de alguns passos em direções opostas, olhei para trás mais uma vez. Ele ainda estava lá. No caminho de volta para casa, sua voz e seu olhar não saíam da minha cabeça. Parecia que eu não conseguiria dormir facilmente esta noite. Perguntas não resolvidas e sentimentos cada vez mais nítidos. Esta história estava apenas no começo. Quem provavelmente atearia mais fogo a ela seríamos nós mesmos. Depois disso, não nos encontramos imediatamente. Havia contato, mas era breve, e entre as perguntas sobre como estávamos, sempre havia um espaço em branco não dito. Nós dois sabíamos que aquele espaço em branco
continha muito mais. Ao final do dia, olhar para a tela do celular e apagar frases não enviadas tornou-se uma rotina. Algumas palavras pareciam sinceras demais, outras leves demais. Alguns dias depois, ele, cuidadosamente, sugeriu um passeio, um parque comum, ao entardecer. Hesitei por um momento, mas acabei indo. Não poderia dizer que não queria vê-lo. O ar tinha o cheiro do inverno, e o vento soprava baixo entre as árvores. Caminhamos lado a lado. A uma distância em que os ombros quase se tocavam. Essa pequena distância, estranhamente, me deixava ainda mais sem fôlego. Ele estava mais quieto que o normal. Em vez disso, olhava frequentemente ao redor, como alguém que procura algo nesta paisagem. Pensei em perguntar o porquê, mas desisti. Tive medo da resposta que ouviria no momento da pergunta. Em vez disso, ajustei meu passo ao dele. Cada vez que nossos passos se sincronizavam, sentia como se nossos corações também se aproximassem um pouco. Quando nos sentamos em um banco, pela primeira vez, ficamos em silêncio por um bom tempo. Sua mão estava sobre o joelho. Os dedos eram longos e pareciam fortes. No momento em que, sem perceber, olhei de relance para aquela mão, nossos olhares se cruzaram. Desviamos o olhar ao mesmo tempo. Quase ri, mas não consegui. Se eu desse um nome a essa tensão, senti que não haveria mais volta. Ele começou a contar lentamente sua história. Família e relacionamentos ainda não resolvidos. Um passado que não se podia dizer que havia terminado completamente ainda o prendia. Enquanto falava, seus ombros enrijeciam um pouco. Eu podia sentir o quanto ele havia suportado. Por isso, queria me aproximar mais. E por isso, tinha que parar. Eu também tinha minhas histórias escondidas. A determinação de não querer ser abalada novamente. O medo de não ter confiança para lidar com a dor mais uma vez. Eu não sabia para onde esse sentimento que eu nutria por ele me levaria. Parecia calma por fora, mas dentro do meu peito, outra voz crescia. Uma voz que sussurrava: é agora ou nunca. O vento soprou e as folhas das árvores balançaram. Ele, distraidamente, puxou a manga do meu casaco, um gesto como se quisesse me proteger do vento. Quando aquela mão tocou meu pulso, prendi a respiração. Foi tão natural e, por isso, mais perigoso. Ele logo soltou a mão, mas o calor não desapareceu facilmente. Ele se aproximou um passo. Ou, talvez eu tenha me aproximado dele. Por um breve, muito breve momento, nos olhamos. Naquele instante, inúmeras emoções passaram. Seus olhos desceram para perto dos meus lábios, depois voltaram para os meus olhos. Senti meu corpo reagir primeiro. Mais um passo e todas as barreiras desmoronariam. Naquele momento, ele virou a cabeça. Desculpe. Aquilo não foi uma recusa. Pelo contrário, por isso doeu mais. Ele parou porque queria, e eu sabia disso. Nós nos entendíamos bem demais. E quanto mais profundo o entendimento, mais complicada a situação se tornava. No caminho de volta para casa, continuei a reviver aquela cena. A distância que quase foi vencida, a confissão não dita. Mesmo deitada na cama, meu coração não se acalmava. O que ele estaria pensando agora? Como estaria atravessando a mesma noite? Perguntas sem resposta giravam em minha mente. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem como se nada tivesse acontecido. Um cumprimento comum, um tom comum. Eu sabia o quão grande era o esforço por trás daquela normalidade. Então, respondi no mesmo tom. Mas meu coração ficava cada vez mais pesado. Estávamos mantendo a porta aberta um para o outro, mas ao mesmo tempo trancando-a com um cadeado. Com o passar do tempo, o desejo se infiltrava, não nas palavras, mas entre as ações. O ato de não desviar o olhar por mais tempo, o breve eco que restava no final de uma mensagem. Como nada estava definido, tudo parecia possível. E essa possibilidade nos atormentava ainda mais. Uma noite, parada junto à janela, observei a cidade escura. Seu rosto me veio à mente. O desejo de me aproximar e as coisas que eu precisava proteger surgiram ao mesmo tempo. Esta história ainda não permitia uma conclusão. O que era claro, no entanto, era o fato de que nos desejávamos. Mesmo sem dizer, mesmo sem as pontas dos dedos se tocarem,
aquele calor permanecia no ar. Desde aquele dia, não nos encontramos com frequência. Para ser mais exato, tentamos não nos encontrar. O contato ainda estava no celular, e só de ver o nome, a ponta dos dedos reagia primeiro, mas sempre levava um bom tempo para enviar uma mensagem. O motivo para não enviar era claro: o medo de voltar facilmente àquela temperatura. A sensação de que, se nos encontrássemos mais uma vez, não conseguiríamos mais retornar à distância anterior. Mas o coração sempre se move antes do corpo. Aconteceu de chegarmos ao mesmo lugar, na mesma hora, por acaso, como se fôssemos pessoas que já conheciam a agenda um do outro. Quando a porta do elevador se abriu, ele já estava lá dentro. Um breve silêncio. O tempo para nos reconhecermos não levou nem um segundo. Ele tentou sorrir, mas desistiu, e eu abaixei a cabeça. Quando a porta se fechou, o ar no pequeno espaço de repente ficou pesado. "Você está bem?" A pergunta dele era comum, mas por trás dela havia camadas de palavras não ditas. Eu não podia dizer que não estava bem, nem que estava bem demais. Apenas assenti brevemente com a cabeça. Enquanto o elevador subia lentamente, ficamos de pé, olhando para a parede. Não estávamos virados um para o outro, mas a presença de cada um era nítida. O cotovelo dele tocou muito levemente a manga do meu casaco. Ele logo se afastou, mas já era tarde. Aquele único contato aprofundou minha respiração. Ao sair do elevador, deveríamos ter seguido em direções opostas, mas ele me seguiu por alguns passos. Só 1 minuto. Parei ao ouvir suas palavras, sem me virar. Senti que, se me virasse, todas as barreiras que construí até agora desmoronariam. Ele se postou ao meu lado, a uma distância nem muito próxima, nem muito distante, uma distância que deixava margem para a escolha. Pensei muito desde aquele dia. Ele ainda era cuidadoso. Eu senti que essa cautela era ao mesmo tempo grata e cruel, porque eu sentia que sabia o motivo pelo qual ele não se aproximava mais. Eu também, pelo mesmo motivo, mantinha um passo de distância. Responsabilidades, olhares e tudo o que poderia abalar a vida atual, já éramos adultos o suficiente. Por isso, era mais perigoso. Ao entrarmos no café, um aroma familiar nos envolveu. Sentamos no mesmo lugar de antes. Uma escolha precisa demais para ser coincidência. Ele segurava a xícara com as 2 mãos. Ao ver aquelas mãos, lembrei-me do calor que senti antes. Tentei controlar a respiração, baixando o olhar. Ele continuou. Senti que, se não falasse, continuaríamos assim. Ele olhou para mim. Desta vez, não desviou o olhar. Seu olhar estava suspenso em algum lugar entre a certeza e o medo. Eu não disse nada. Em vez disso, movi minha mão para perto da dele sobre a mesa. Não a toquei, mas aquela distância foi suficiente. Senti o ar mudar. Ele inspirou muito lentamente, como se estivesse me imitando. Estávamos respirando no mesmo ritmo. Naquele momento, ele se inclinou um pouco para a frente. Só um pouco. Senti como se o mundo tivesse parado. Conforme seu rosto se aproximava, eu perdia, uma por uma, as razões para fugir. Não sabia se devia fechar os olhos ou mantê-los abertos. Então, os dedos dele tocaram o dorso da minha mão. Não soube dizer se foi intencional ou acidental. Apenas a ponta dos dedos tocou, mas a onda de choque subiu pelo meu braço e alcançou meu peito. Prendi a respiração. Ele, como se percebesse, deixou a mão ali. Não se moveu mais. Aquela pausa foi ainda mais intensa. "Desculpe", ele disse em voz baixa. Eu senti que sabia o que aquele pedido de desculpas significava sem precisar perguntar. Eu também engoli as mesmas palavras. Sentimentos que não podiam ser explicados com um "desculpe" existiam entre nós. O sentimento de culpa que surge não por não querer, mas por querer demais. Eu balancei a cabeça. Não significava que estava tudo bem. Apenas que eu não negaria esse sentimento agora. Ele retirou a mão. Naquele momento, uma fome inexplicável me invadiu. O calor que tocou e se foi deixou uma marca ainda maior. Levantei a xícara para molhar os lábios. O líquido quente desceu pela minha garganta, me trazendo um pouco de volta à realidade. Ele olhou para mim
e sorriu muito fracamente. Naquele sorriso, resignação e esperança se misturavam. Ao sairmos do café, caminhamos lado a lado novamente. Desta vez, não dissemos nada. Era um trecho que não precisava de palavras. Chegando na esquina, nossos caminhos se separaram. Eu parei, e ele deu mais um passo e se virou. O vento soprou, espalhando meu cabelo. Ele levantou a mão como se quisesse arrumá-lo, mas parou no meio do caminho. Aquela mão pairou no ar por um momento. Não tocou, mas senti como se tivesse tocado. Entre sua mão e meu rosto, naquela curta distância, todas as nossas emoções estavam condensadas. Olhei para a mão dele e lentamente levantei os olhos. Nossos olhares se encontraram. Naquele instante, o mundo ficou em silêncio mais uma vez. Ele não disse nada. Em vez disso, soltou um suspiro muito baixo. Sua respiração fluiu em minha direção. Eu quase dei um passo à frente. De verdade. Mas parei. Foi necessária uma força enorme para parar. Pude ler em seus olhos que ele havia feito a mesma escolha. Ficamos ali, parados, em um silêncio prestes a explodir. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. O que era certo, porém, era que este momento duraria por muito tempo. Como se, mesmo sem tocar, já tivéssemos nos tocado profundamente. Naquela noite, a chuva começou sem aviso. A princípio, batia levemente na janela, mas logo se transformou em um ritmo calmo e lento, como se para apagar os ruídos da cidade. Estávamos no mesmo espaço, e só esse fato já era suficiente para me deixar sem fôlego. Sem que precisássemos dizer, ambos sabíamos que hoje seria uma noite diferente. No ar, pairava um calor estranho, criado pela liberação de emoções há muito reprimidas. A luz acesa junto à janela não era forte. Pelo contrário, era uma luz que abraçava suavemente a escuridão. Sob essa luz, seu rosto parecia mais nítido, e seu olhar, baixo e profundo, ele olhou para mim e não disse nada. Mas aquele silêncio era uma pergunta, e ao mesmo tempo, uma resposta. Tirei o casaco e o pendurei na cadeira. O som pareceu excepcionalmente alto, porque meu coração batia na mesma intensidade. Nos aproximamos lentamente, sem pressa. Como pessoas que esperaram por muito tempo, não queríamos deixar este momento passar. Quando a mão dele tocou meu braço, inspirei por reflexo. O calor da palma da sua mão foi transmitido através do tecido. Aquele calor não era um simples contato, mas parecia um fogo que derretia toda a hesitação até então. "Está tudo bem?" Sua voz era baixa e suave. Ele precisava de uma confirmação. Eu assenti com a cabeça. Tive medo de que, se falasse, tudo se quebraria. Ele se aproximou um pouco mais. Nossas respirações se misturaram. A respiração dele se infiltrou na minha. Naquele momento, algo dentro do meu coração se soltou silenciosamente. O corpo foi o primeiro a perceber que não havia mais motivo para se segurar. O som da chuva ficava cada vez mais profundo. As gotas que escorriam pela janela tremiam ao receber a luz. Apoiei minha testa em seu ombro por um momento. Foi um instante muito breve, mas essa brevidade o tornou ainda mais intenso. O corpo dele enrijeceu por um instante, mas logo me acolheu. Sua respiração pousou sobre minha cabeça. Sem que precisássemos dizer, estávamos pensando a mesma coisa. Ele levantou a mão e, cuidadosamente, afastou meu cabelo. O toque foi lento e carregado de hesitação. Essa hesitação me fez tremer ainda mais. Segurei levemente seu pulso, não para que ele parasse. Era um sinal de que ele podia continuar. Ele entendeu o sinal. Muito lentamente, a mão desceu. Até o ar que tocava a pele parecia diferente. Nós nos olhamos. Um rosto visto tão de perto era completamente diferente de antes. Nele havia um desejo e um medo explícitos ao mesmo tempo. Ele encostou levemente a testa na minha. Nossas respirações se chocaram. A respiração dele se dissolveu na minha. Naquele momento, o mundo se distanciou completamente. O que restou foi este espaço e a presença um do outro. Chamei seu nome, muito baixo. O nome se espalhou no ar, como se quebrasse. Em vez de responder, ele me abraçou. Não com força.
Não me segurou de forma que eu não pudesse escapar, apenas como se para confirmar o calor um do outro. O pequeno espaço que restava entre nossos peitos já estava suficientemente quente. Aquele espaço foi preenchido pela imaginação. A noção do tempo se tornou turva. Não sabia quantos minutos haviam se passado, quantas vezes havia respirado fundo. Sem nos movermos, estávamos constantemente conversando. O corpo falava por nós. Todas as frases contidas até então eram transmitidas pelas pontas dos dedos e pela respiração. Emoções que teriam sido pesadas demais se ditas em palavras, desta forma, chegavam naturalmente. Ele aproximou os lábios da minha bochecha. Parou a uma distância de quase tocar. Aquela pausa pareceu a maior das confissões. Fechei os olhos, significava que eu aceitaria, quer ele se movesse ou parasse. Sua respiração roçou minha bochecha. Apenas aquele sopro já foi suficiente. Não era preciso mais nada. A chuva ainda caía. A cidade do lado de fora parecia submersa. Naquela quietude, não nos soltamos. Não podíamos nos soltar. Sabíamos que, quando esta noite terminasse, a realidade voltaria. Mas, por enquanto, decidimos não pensar nisso. Queríamos deixar o hoje como hoje. Onde esse sentimento nos levaria era uma responsabilidade para o nosso eu de amanhã. Ele demorou os lábios em minha testa por um momento. Muito breve, mas profundo. Aquele contato foi como uma promessa. Sem pressa, mas de forma clara. Abri os olhos em seus braços. Seus olhos me observavam. Naquele olhar, pela primeira vez, senti uma certeza. A certeza de que não me arrependeria. A certeza de que poderia perdoar a mim mesma por ter escolhido esta noite. Ficamos em silêncio, como pessoas tentando memorizar o calor um do outro. Esta noite não explodiu. Em vez disso, ardeu silenciosamente. Por muito tempo. Profundamente. E seu eco não desapareceria facilmente. Até que a chuva parasse. Não. Talvez mesmo depois disso, aquela manhã chegou mais silenciosa do que o esperado. A chuva que caiu durante a noite havia parado, e uma luz fraca se infiltrava pela janela. Como na hora em que a cidade está apenas recuperando o fôlego, tudo parecia estar parado por um momento. Assim que abri os olhos, lembrei-me da noite anterior. Cada cena era nítida, mas, ao mesmo tempo, parecia distante como um sonho. Algo havia mudado, mas eu não conseguia definir com palavras o que era exatamente. Ele ainda dormia. Não era um sono profundo. Sua respiração era irregular, e seus ombros se moviam sutilmente. Observei-o com cuidado. Não imaginei que veria seu rosto em uma manhã tão comum, uma expressão completamente diferente do ardor da noite anterior. Essa diferença, pelo contrário, tornava meu coração mais complexo. Se esse sentimento era amor ou uma fuga momentânea, eu ainda não conseguia julgar. Aproximei-me da janela e abri um pouco a cortina. A luz se estendeu longamente pelo chão. De pé sobre aquela luz, senti como se tivesse voltado à realidade. As perguntas que eu havia deixado de lado na noite anterior começaram a surgir uma a uma. Onde estamos agora? O que escolhemos? E para onde essa escolha nos levará? Havia muitas perguntas, e as respostas ainda eram nebulosas. Ele abriu os olhos. Olhou ao redor como se estivesse me procurando, até que seu olhar encontrou o meu, que estava perto da janela. Naquele momento, não dissemos nada. Em vez disso, trocamos um sorriso minúsculo, um sorriso que misturava constrangimento e alívio ao mesmo tempo. Ele se sentou, arrumou o cabelo e abaixou a cabeça por um momento, como alguém que está prestes a dizer algo. Dormiu bem? Sua voz era baixa e mais cautelosa que o normal. Eu assenti com a cabeça. Não sabia se dormi bem. Era a expressão exata, mas não encontrei outras palavras. Ele me olhou por um momento. Depois, baixou o olhar novamente. Naquele breve silêncio, senti que estávamos pensando a mesma coisa. Como deveríamos falar sobre a noite passada? Que nome deveríamos dar a ela? Na cozinha, coloquei água para ferver. O som da água quente sendo derramada na xícara pareceu excepcionalmente alto. Entreguei-lhe uma xícara também. Tive o cuidado de não tocar em sua mão. Senti que, no momento do toque, voltaríamos para a noite anterior.
Ele pareceu perceber essa cautela. Por isso, não disse mais nada. Você se arrepende? Ele perguntou de repente. Foi tão direto que perdi o fôlego por um momento. Coloquei a xícara na mesa e olhei para ele. Ele também me olhava diretamente. Um olhar que não fugia. Lentamente, balancei a cabeça. A palavra arrependimento era pequena demais para conter a noite passada, mas também não podia ser levada de ânimo leve. Então, você tem medo? Desta vez, fui eu quem perguntei. Ele pensou por um momento e depois assentiu com a cabeça. Foi uma resposta sincera. O medo era o sentimento que nos conectava novamente. Talvez, desde o início, tenhamos nos atraído um pelo outro por causa desse medo, como um instinto que reconhece alguém com a mesma profundidade de medo. O ar da manhã estava calmo, mas o coração ainda estava agitado. Estávamos sentados juntos, mas cada um imerso em seus próprios pensamentos. Então, a campainha tocou. Um som inesperado. Nossos corpos enrijeceram ao mesmo tempo. Ele olhou para a porta e eu senti meu coração afundar. Uma visita tão cedo pela manhã raramente vem por um motivo tranquilo. Ele abriu a porta. Do lado de fora, estava um conhecido dele. Parecia ser um assunto urgente. Uma breve conversa se seguiu, e eu ouvi o som de longe. As vozes deles eram baixas, mas era possível sentir a tensão. Ele logo fechou a porta e voltou. Seu rosto estava um pouco tenso. O eco da noite anterior se transformou instantaneamente no peso da realidade. Preciso resolver uma coisa. Suas palavras careciam de explicação, mas foram suficientes. Nós ainda tínhamos nossas próprias vidas. A noite passada não havia apagado tudo. Eu assenti com a cabeça. Mesmo sem dizer que entendia, ele teria percebido pela minha expressão. O fato de que essa relação havia se aprofundado significava, ao mesmo tempo, mais responsabilidades. Pouco depois, saímos de casa juntos. Para voltarmos aos nossos respectivos caminhos, paramos em frente ao elevador. Um silêncio diferente do da noite anterior, mas desta vez, o silêncio continha um sentimento que não fugia. Ele olhou para mim e disse em voz muito baixa: "Não vou esquecer a noite de ontem." Eu sabia que aquela palavra não era uma promessa nem uma confissão. Era apenas a verdade. Eu também sentia o mesmo. Seria impossível esquecer. E também foi uma escolha não esquecer. A porta do elevador se abriu. Nós não entramos. Em vez disso, nos olhamos brevemente. Não demos as mãos, nem nos abraçamos. Mas naquela distância havia uma profundidade diferente da de antes. Depois da noite anterior, já havíamos avançado um passo para dentro. No momento em que nos viramos em direções opostas, senti meu coração estranhamente se acalmar. A confusão ainda existia, mas o sentimento estava mais claro. Se isso era amor ou apenas uma válvula de escape que a vida permitiu por um momento, eu ainda não sabia. Mas o que era certo é que não éramos mais os mesmos de ontem. No caminho de volta para casa, a luz do sol ficou um pouco mais forte. A chuva da noite anterior havia desaparecido, deixando apenas seus vestígios. Como esses vestígios, a presença dele também permaneceu no meu dia, como uma marca que não seria apagada. Esta história ainda não havia terminado, apenas estava recomeçando de um lugar mais profundo. Desde aquele dia, não nos chamamos. Os contatos permaneceram os mesmos. A conversa era possível, mas um tempo silencioso passou, como se nada fosse acontecer a menos que a ponta de um dedo se movesse primeiro. Como pessoas que tentavam não confirmar se aquela noite foi um sonho ou realidade, ele voltou à sua rotina. O metrô no caminho para o trabalho, o café de sempre, o semáforo da rua familiar. Tudo permaneceu igual, mas uma coisa havia mudado. Um canto do seu coração estava vazio. Não o vácuo que ele pensava ter sido preenchido, mas agora um lugar vazio cujo nome ele conhecia. Era ela. Com ela, foi o mesmo. A maneira de abrir a janela, a hora de cozinhar a sopa, o hábito de deixar a TV ligada à noite, nada mudou. Mas em certos momentos, sua respiração parava por um instante. A cadeira onde ele se sentou, a janela que ele olhou, o rosto com que ele sorriu sem palavras, tudo isso se infiltrou como o ar. Tentar esquecer
só o tornava mais nítido. Alguns dias depois, por acaso, eles se encontraram novamente. Não foi planejado, nem um encontro marcado. Apenas a mesma hora, o mesmo lugar, a mesma direção. Quando seus olhares se cruzaram, ambos pararam ao mesmo tempo. Nenhuma palavra foi dita, mas o bem-estar um do outro estava contido no olhar. Você está bem? A voz dela era baixa e cautelosa. Sim, apenas. Vivendo. A resposta dele foi sincera e simples. Havia tantas coisas não ditas entre eles. O que foi aquela noite? Arrependimento? Consolo? Ou um começo? Mas eles não se apressaram. Já sabiam que forçar os sentimentos não traz respostas. Caminhando por um tempo, o vento soprou. O cabelo dela balançou, e ele, por reflexo, quase levantou a mão, mas parou. Aquela breve hesitação dizia tudo, que o sentimento ainda estava ali, mas a escolha ainda restava. Naquela noite, ele abriu a boca, mas parou antes de falar. Ela balançou a cabeça. Não precisa dizer agora. Aquelas palavras não eram uma fuga, mas um respeito. Uma escolha para não ferir um ao outro e para se proteger. Ao entardecer, eles se separaram. Mãos que não se tocaram, uma confissão que não foi feita. Mas, estranhamente, o coração estava mais leve do que antes. Talvez pelo alívio de não ter que decidir algo à força. Alguns dias depois, uma mensagem curta chegou. O céu estava lindo hoje, como naquele dia. A resposta não demorou a ser pensada. Sim, como naquele dia. Isso era o suficiente. O fato de que, mesmo não estando juntos, eles permaneciam na memória um do outro com a mesma temperatura. O fato de ter se infiltrado silenciosamente na vida de alguém e se tornado uma estação. Eles nunca fizeram grandes promessas. Não houve palavras sobre viverem juntos, nem sobre se lembrarem para sempre. Em vez disso, como lábios que não tocaram a testa um do outro, eles escolheram uma distância próxima, mas cuidadosa. Alguns amores não se completam por permanecerem juntos. Alguns sentimentos, mesmo que passageiros, duram a vida inteira. Desde aquele dia, eles seguiram seus próprios caminhos. Mas, muito raramente, quando sentem o mesmo perfume, eles param, porque o eco que não desaparece, como o ar daquela noite, ainda permanece em algum lugar do coração. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, junte-se a nós agora com sua inscrição e seu like. Continuaremos a transmitir sentimentos não ditos e o eco de amores passados nas próximas histórias. Por favor, deixe suas experiências e pensamentos nos comentários, com cuidado. Este pequeno palco se torna mais completo com a sua história.